Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, mas principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão essa que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu monitor. Mande o tema que você quer discutir, você quer se aprofundar, quer conhecer, pode ser um artista, um escritor, um médico, enfim. Nós estamos aqui para atender o seu pedido. Lembrando também que todas as segundas-feiras, das 9h30 da manhã ao meio-dia, nós estamos ao vivo nos 1570 da Rádio ABC com o programa Você no Rádio. E todo sábado e domingo, juntinho com você aqui na TV+. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Relacionamento social. Já ouviu falar disso? O que é relacionamento social? É tudo que nos envolve. É o seu meio de viver no trabalho, com os vizinhos, com a família, com a esposa, com os filhos. Tudo isso consiste em relacionamento social. Afinal, é um tema que, infelizmente, vem perdendo seus valores com o mundo mais globalizado, mais dinâmico, onde as pessoas estão sendo obrigadas a dedicar muito mais tempo ao trabalho, à vida profissional. E para falar sobre este tema, eu recebo aqui a doutora Edna Medeiros, ela que é assistente social e acaba de lançar um livro muito importante tratando exatamente sobre o tema. Doutora Edna, obrigado pela oportunidade, obrigado de poder trazer este tema que eu reputo assim, de profunda importância para toda a sociedade, especialmente neste momento que você está lançando. Primeiro livro? Primeiro livro. Bom, muito obrigado pela presença. O livro é Relações Sociais, Contos, Fatos e Relatos. Perfeito. Esse é o nome do livro. Esse é o nome do livro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Acho que é um tema fundamental, né? É a essência de qualquer relacionamento, são o que a família envolve. Então, o ser humano, dentro de si, ele já começa a se relacionar. Como é que ele se relaciona com ele mesmo? Isso vai implicar como é que ele vai se relacionar com a família e na sociedade. Então, o nome do livro é Relações Sociais. Eu relato de uma maneira simples, espontânea, tudo o que acontece com o ser humano, dentro da sua convivência familiar, em trabalho, na família, no transporte, né? O que ele realmente vai ser dentro, enquanto cidadão. Como base, você é assistente social, por sinal de uma entidade muitíssimo respeitada, que é o Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo, a unidade assistencial, onde faz um trabalho importante nesta área, especialmente na recuperação de dependentes, tanto do álcool, que é uma droga lícita, como de drogas ilícitas, como crack, cocaína, maconha, enfim, tudo esse mal terrível da sociedade. Basicamente, no que consiste o trabalho do assistente social? Perfeito. O Bezerra de Menezes, como o senhor mesmo disse, tem uma preocupação muito grande, né, com o tratamento, com esse tema que refere à dependência de drogas, e nós temos tratamento nos 3 níveis, no preventivo, no secundário, que seria o tratamento, e no terciário, que é a ressocialização desse indivíduo na sociedade. Do ex-dependente. Perfeito. Desse dependente em recuperação. Não existe ex-dependente. Não existe ex-dependente, existe dependente em recuperação. O dependente, uma vez usuário, ele é um paciente eterno, né? Eterno. É uma doença crônica que prevê uma estabilidade, mas a qualquer momento pode ter uma recaída. Por isso que o assistente social tem uma participação muito forte, desde a prevenção, tratamento e a ressocialização. Então, ele atua diretamente com o paciente, no sentido de mediar, enquanto ele estiver internado, com a família ou com a empresa, e nessa ressocialização, como é que vai ser essa reintegração dele após estar sem usar o químico? Uma vez que a sociedade, apesar de muitos programas, né, ainda existe muito preconceito. Ainda se fala de não muito. tratar o usuário como doente, e sim como criminoso, né? Exatamente. Ainda tem essa barreira. Ainda tem essa vaga, como falta de caráter, falta de vontade. Vagabundo, entrou nas drogas porque quis, não trabalhava, tem... Exatamente. E na verdade o entendimento não é mais esse, né? O entendimento Perfeito. é que ele é um doente. Ele é um doente e precisa ser tratado, assim como a sua família. Por isso que o assistente social tem um projeto muito forte e que no Bezerra acaba sendo já um programa de tratamento, né, da família. Todos que e dão do entrada dependente. no Bezerra de Menezes, a triagem inicial é feita por um assistente social.
Não necessariamente. Não Na necessariamente. verdade, ele passa pelo atendimento médico e a partir desse diagnóstico, que realmente trata-se de uma doença e o paciente precisa de um tratamento, seja a nível de regime de internação ou ambulatorial, porque nós temos também pacientes que podem alcançar a recuperação através de um programa ambulatorial. A partir do momento de ser feito o diagnóstico, ele vai passar aos cuidados de uma equipe multidisciplinar, onde o assistente social está inserido em todos os setores da instituição, tem um assistente social. E falando do que mais importa neste momento, isso tudo é importante, que é o livro, que eu estou muito curioso. Eu não li ainda, tá? Mas vou ler com muito prazer, até porque entendo que é um assunto fundamental. Essa questão do relacionamento social. Existem várias vertentes. E correlacionado com o consumo de álcool e drogas, existem falhas que são provocadas pela família. É uma pergunta, não estou afirmando. Então, primeiro eu gostaria de saber se é isso. Existe a questão genética e existe a questão do meio em que você convive, as amizades, a escola, o bairro, o primo, pode ser. Então, eu gostaria de separar em 3 etapas aqui. Primeiro, tem algum que na sua avaliação, se isso é uma concordância, que é o que mais estimula um jovem, uma criança a poder ir para o mundo das drogas? Quer dizer, a falta de amparo familiar, a genética é um fator muito importante ou as amizades é o que realmente mais influencia para os das drogas? Não sei se eu fui didático. Não, ok, mas eu compreendi, eu avalio que os 3 pontos que o senhor comentou são fundamentais para nós fazermos uma anamnese por que aquele jovem entrou nas drogas. Então, nessa triagem social, realmente, nós vamos avaliar como é que foi o contexto dele social, essas amizades que eu classificaria o meio aonde ele vive e essa genética. Então, são 3 fatores que influenciam diretamente o uso, o abuso de drogas. A genética tem peso nisso? Ela tem um peso muito grande e as estatísticas apontam que de 4 filhos, 1 poderá desenvolver a dependência, principalmente do álcool. Se o pai ou a mãe era usuário de álcool, a hereditariedade pode ser muito forte. Implica muito forte nisso. Só não vai acontecer se ele não fizer experimentação, né? Mas as estatísticas apontam que geneticamente... Se ele não despertar o paladar dele, despertar, ele vai, seguramente, um desses 4 terão... vão iniciar o consumo muito rapidamente. Exatamente, e o uso, abuso e que vai levar à dependência. Então, só retomando, eu avalio dentro do que o senhor falou, realmente os 3 pontos são fundamentais, sendo que eu classifico como a funcionalidade da família o mais importante. Sem sombra de dúvidas que a família traz uma responsabilidade muito grande, isso não é para gerar culpa nas famílias, mas eu acho que uma reflexão de forma que a família tem uma responsabilidade no processo. E como dosar isso, doutora? E não reprimir demais e ao mesmo tempo não liberar demais? Seria uma questão... Eu tenho irmã, primos, tios que têm filho aí já 12, 14 anos, 15, e nós vivemos um mundo muito diferente da década passada, né? Sobre todos os aspectos. O porte físico de um rapaz de 12 anos, 13 anos hoje é a estatura de um homem formado. Ao mesmo tempo, tem uma provocação da sociedade para poder frequentar a casa noturna mais cedo, enfim, mudaram os hábitos dos jovens. Qual é o bom senso disso? Qual é o limite para os pais? Até uma sugestão. Perfeito. Eu diria que é manter os valores éticos e morais. Então, quando você mantém os valores, você pode flexibilizar nos horários que ele vai sair, nos lugares que ele vai frequentar, mas não qual é a regra. É respeitar o outro, é respeitar a si mesmo, é gostar de si, é respeitar os próprios pais, porque como o senhor mencionou, a questão da estatura é olhar para o filho de 1,80 m e falar, olha, nós somos os pais. Perderam esses valores e eu avalio que misturou um pouco a liberdade com a liberalidade. Então, se confundiu muito. Então, um pai muitas vezes não chama a atenção do filho, porque ele já é maior de tamanho muitas vezes. Mas não na responsabilidade. Mas não na responsabilidade. E os pais, com o intuito de estarem mais fora de suas famílias, de trabalharem fora, também querem aliviar isso, dando mais liberdade e autonomia para o jovem. O que não está errado, de permitir que... Mas tem que ter o controle. Mas tem que ter o controle. E o controle está na mão da família. Essa questão de muitas vezes, meu filho foi na festa... e no outro dia, no domingo, ele vai dormir até meio-dia. Está errado. Ele tem que ter um horário limitado, ele tem que te acompanhar. É melhor você ter esse convívio,
Porque o jovem tem um pouco disso. Eu já fui adolescente, faz tempo. Né? Mas se deixar, dormia. Eu não, porque sempre trabalhei muito cedo, mas a regra é essa. Isso pode ser um sintoma ruim? Eu concordo, eu acredito realmente, eu sou de uma família tradicional, muito simples, né? Mas muito tradicional, onde as pessoas almoçavam na mesa. Então, se o jovem vai saiu à noite, não tem problema. Mas qual é o horário de almoçar? Né? Qual é o horário de jantar? Se tem uma festa de um familiar, como é que fica isso? Estar presente, estar presente. Eu acho que essa cobrança é importante. E não é uma rigidez, não é um autoritarismo, né? Mas são os valores preservados que as famílias perderam. Questão religiosa é importante? Fundamental do meu ponto de vista. Fundamental. Eu acredito, assim, pela minha experiência... Seja qual for a religião, tem um acompanhamento com a família na religião. Seja qual for a religião, né? É a minha experiência de 27 anos aí na vida profissional. É por isso que eu estou perguntando. Sem a senhora sombra já de conviveu dúvida. com inúmeros casos de quem se abdicou para a religião e de outros que abandonaram a religião e a própria família. A religião pode ser um instrumento muito importante para manter nos trilhos da família, Perfeito. Do bem-estar, do bom convívio. Eu acredito que a religião ajuda os pais, porque um jovem que está vinculado, seja qualquer religião, né, espírita, na filosofia espírita, no evangélico, no catolicismo, no budismo, essas religiões ou essas filosofias, elas têm regras. Outros valores que a sociedade muitas vezes não mostra. Elas vão associar outros valores. Então, eu acredito que é muito importante um jovem que respeita o outro, ele não vai pichar um muro. Então, não é só o uso de drogas, né? Na verdade, né? Os valores, ele não vai distorcer aqueles valores que a família passou. E se em algum momento, por uma certa curiosidade, ele buscar, ele vai sentir aquela culpa, ele vai retomar e o pai deve cobrar, sim, esse retorno dele a esses valores. Com uma certa, sempre... tolerância, que eu digo assim, você tem que falar na linguagem do jovem. Então, você tem que buscar, se é online, se é pela... Aliás, no meu livro consta um capítulo sobre relacionamento online. Às vezes é a forma que o pai tem, o tempo que ele tem, mas ele tem que buscar esse diálogo com o filho. E essa questão da... Nós falamos aqui da genética, nós falamos da família, a importância da proximidade na família com os filhos e a questão do convívio com amigos, vizinho, escola... qual é a boa dosagem? É importante trazer os amigos para dentro da sua casa? Você dá quase para ser um assistente social. Não, eu leio, eu acho que isso é uma grande preocupação da sociedade. E nós estamos vivendo um momento assustador. Exatamente. Assustador. Eu estou assim, profundamente assustado com o avanço das drogas na família. E me corrija se eu estiver errado, informações que a gente obtém de jornais, não tem mais faixa econômica. A droga está na casa do rico, da classe média e do pobre. Pode mudar o tipo de droga. Então, essa questão de trazer os amigos... Eu tenho um filho de 5 e uma filha de 3. Quando eles começarem a ter os amigos, o importante é trazer para perto. Perfeito, exatamente. É trazer para perto, é chamar os amigos, é fazer um churrasco, uma festa. Porque o jovem, ele quer balada, ele quer diversão. Por que não uma diversão entre os amigos e a família? Promova você. Então saiba com quem seu filho está, procure conhecer os pais. Eu vejo muito aquelas questões, muitas vezes você não conhece o vizinho do lado, não conhece quem é o pai do amigo do seu filho. Então vai em busca, pegue o e-mail, já que é a questão, né, da modernidade, do mundo online, da modernidade. Então pegue o telefone, ligue para o seu filho, para o amigo do seu filho, procure trazer, o dia que o amigo do seu filho for em casa, chame-o para jantar, para tomar um café, faça um cachorro quente, enfim, batatas fritas. Então são coisas simples que as famílias estão perdendo. Então, o meu livro fala justamente, não busque coisas complexas. Coisas mais básicas, né? Mais básicas, é o amor, o respeito, essa aproximação, o cafezinho, né, com o outro, uma proximidade. E tirar do jovem a questão que ele precisa de algo externo para ser feliz, porque é onde ele busca as drogas. Ele encontra as drogas, na verdade. Exatamente, e a facilidade, como... Você mesmo mencionou a questão que não está mais na classe baixa, média ou alta, está no nosso convívio em todos os lugares. Então, a importância de despertar para o jovem a autoestima dele, quer dizer, ele precisa gostar de si para não buscar algo externo para se sentir mais forte ou mais valente ou fazer parte da turma. Doutora, eu vou te pedir licença, nós estamos hoje aqui neste bate-papo importante com a doutora Edna Medeiros, ela que é autora de um livro de relações sociais, exatamente tratando dos temas com base na família.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial e você vai continuar com a gente aqui no Personalidade Mais. Até já. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais. Estou entrevistando hoje a doutora Edna Medeiros, autora de um livro importante tratando de relações sociais e principalmente temas que abordam álcool, droga, família, amigos, vizinhos. Doutora, primeiro bloco, a gente pôde fazer um apanhado dos motivos que muitas vezes levam o jovem. É difícil alguém se tornar um dependente mais velho, né? A regra não é essa, pode acontecer, mas a grande preocupação, sem dúvida nenhuma, são os jovens, os adolescentes e quase que as crianças. A doutora Edna me falava que hoje a idade, a iniciação nas drogas pode começar com 8 anos, 10, 12. Pela idade cronológica, é uma criança, não é nem um adolescente ainda. Apesar de muitas vezes ter um porte físico de tal, mas na formação do próprio indivíduo ele é uma criança ainda, ele está no estágio de criança. Tem uma máxima que eu acho que a gente não pode ver fora da realidade. Aí é uma pergunta bastante auspiciosa. Ok, vamos ver. Nós falamos aqui que o importante é manter os filhos junto com a família. E principalmente trazendo os amigos para perto. A senhora até deu um bom exemplo. Assim, ao invés de permitir que ele vá num churrasco, em uma chácara onde vão estar só os amigos, promova o churrasco com outros pais. Mas isso o jovem não gosta. Por quê? Com isso, ele vai estar sendo monitorado. E aí, nós temos uma lei que diz que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Por sinal, o governador Alckmin endureceu ainda mais a fiscalização, coisa e tal. Mas não é viver distante da realidade? Isso não pode ser um instrumento? Por isso que eu falei que a pergunta é auspiciosa. Você, criando esta barreira, nós estamos falando de um adolescente, homem ou mulher de 18 hoje, a formação física é de um homem. E nós sabemos que ele quer consumir uma cervejinha, pelo menos. Como lidar com essa situação? Se você falar que você vai fazer o churrasco virou bom exemplo, a festinha. Do lado dos pais ele não vai beber porque o pai está monitorando. Aí ele fala assim, não, eu não quero essa festa porque essa festa não tem graça e tal. Não seria melhor, olha, dosar isso estando perto? Falar, você vai tomar uma latinha de cerveja, eu estou falando de 15 anos, 16, perto do que você inibir e fazer com que ele vá realmente para uma festa onde ele vai ter liberdade porque está distante dos pais? Pode me reprimir, a pergunta é perigosa porque eu estou quase que levando uma indução assim, não, monitorado é melhor permitir o consumo para um menor de 18 anos. Como que a senhora avalia? Perfeito. Categoricamente é não. Né? É não isso a lei já diz, mas nós sabemos que na prática... Mas as famílias precisam isso, as leis precisariam começar dentro dos seus lares, dentro das famílias. Olha que incoerência que nós chegamos de precisar de uma lei, né, governamental para proibir o uso de droga, quando os pais precisariam desde o início coibir isso. Então, não é incomum hoje nós vermos os pais ainda molharem a chupetinha dos filhos. Ah, ele vai ficar com vontade. Claro que não. Não, isso é um absurdo. Nós estamos falando de um nenê, né? Não tem lógica. Ah, porque ele já é homem, você colocou uma coisa, situação boa, né? Quer dizer, de 15 anos, então ele sente vontade. Então, os pais, na verdade, têm que remar, ao contrário do que essas regras sociais ou que foram criadas, né, dizem, de que ele precisa beber perto da família, senão ele vai se sentir oprimido. Não, vai depender exatamente de como a família está direcionando isso. Quer dizer, para que eu preciso de uma bebida alcoólica? Um aniversário de criança, mas não é fugir da realidade? Nós estamos vendo um contexto que já está dominado por esse modo, mesmo não concordando. Mesmo não concordando, eu só acho que a gente não pode estar distante da prática. Então, assim, ao fato que ele não vai consumir uma cervejinha perto da família, ele não vai fazer isso distante da família, o que é muito pior. Então, eu diria novamente, você usou até um termo, cervejinha. Que é, teoricamente, a bebida mais leve, mais agressiva mas também. Mas olha a situação, nós realmente minimizamos o uso do álcool. Então, acho que vale a pena os pais colocarem isso em debate, deixarem a cerveja, já que você está falando, à disposição, mas tem que ter um diálogo sobre isso, sobre o mal
que as drogas fazem, inclusive o álcool e o cigarro. Não usando a prerrogativa da proibição e sim da argumentação. Da argumentação, da conscientização, levar filmes que discutam sobre isso, chamar os jovens para um vídeo, né? Mas falarem, olha, o problema é esse, as drogas levam ao uso, abuso e dependência. Aí tem alguns jovens que vão ficar no uso e abuso, mas como é uma doença crônica... A maioria dos jovens que consomem, até uma boa pergunta, drogas químicas ou não químicas, no caso da maconha, que é uma erva, estão associados ao consumo de álcool? Geralmente é quase que uma regra. É quase que uma regra. Dificilmente você tem um dependente químico que não consome bebida alcoólica. Não é que não consome, talvez que ele não consumiu, seria isso. Dificilmente você tem um jovem que não consumiu a bebida alcoólica. Agora ele pode estar até só na droga ilícita, só está na maconha, na cocaína ou no crack, mas fatalmente ele experimentou o álcool. Ele passou, a porta de iniciação foi o álcool. Provavelmente, muito provavelmente. Eu li até antes da nossa entrevista, fui fazer um apanhado de algumas coisas. Na década passada, na década de 80, a Europa induziu o consumo de vinho para diminuir o consumo de destilados, trocar meio que o problema, mas com argumentações muito fortes de que o vinho, inclusive em alguns países, é tratado como alimento e não como bebida. Do mesmo jeito que a cerveja na Alemanha também é considerada alimento e não bebida. Você acha que isso poderia ser um caminho? Tentar trocar os mecanismos? Não é... Mais uma vez, categoricamente, né? O trabalho é na argumentação. Na argumentação, na prevenção, né? Exatamente, é prevenir o jovem a chegar àquilo. Fatalmente, ele vai experimentar com os amigos, se ele não experimentou com os pais, ele vai experimentar com os amigos. Mas o trabalho da família e da sociedade como um todo tem que saber as consequências desse uso. Eu acho que nós devemos trabalhar bastante nas consequências do uso, desse abuso, para que o jovem evite a experimentação. Não vejo que é uma forma utópica, né, de avaliar isso. Eu vejo que se nós reforçarmos nas famílias essa questão do diálogo, da flexibilidade, não é uma ditadura. Se ele vai proibir, o jovem vai querer talvez justamente porque ele é proibido, mas ele vai orientar esse jovem, conversar e conscientizá-lo dos riscos. E a partir daí a família tem que ter um trabalho também de limite, porque na medida que ela orientou, pode acontecer, a família orientou, explicou e o jovem experimentou. Qual vai ser o limite da família? Ela vai permitir isso? Então eu avalio que é nesse sentido no que a seu família... livro, fazer uma pergunta sintetizada, né? É um livro de relacionamento e que passa obrigatoriamente para a família. O que as famílias estão errando? A senhora aborda isso no livro? O que está faltando? Diálogo. Diálogo. Diálogo, uma convivência maior, porque a sociedade, de uma forma geral... Mas eu pergunto, eu estou até muito curioso para ler. Eu fui criado numa família, meu pai sempre foi comerciante, e eu tive a felicidade de poder almoçar e jantar. Depois que eu comecei a estudar à noite, não jantava mais, mas almoçar, até quando me casei, eu sempre almocei na mesa com pai e mãe. Fui um abençoado, porque nem todos podem fazer isso. Aliás, a maioria não pode, trabalha fora, coisa e tal. Isso praticamente foi extinto. Eu estou falando por mim, eu não consigo almoçar com os meus filhos. Né? E não é porque eu sou deputado, eu acho que eu faço parte da regra e não da exceção. Que dosagem, como fazer isso? Qual o caminho para suprir algo que eu tive e eu não consigo dar hoje? Perfeito. Eu vejo, eu passei por isso também. Você também né? foi de uma família que... De uma família que almoçava, minha mãe não trabalhava fora, e hoje eu sempre trabalhei, tenho um filho de 24 anos, né, que trabalha e que também não consegue almoçar. O jantar, eventualmente fora do horário, a gente consegue. Então eu diria, para dosar isso, seria a qualidade. Os pais ou as famílias fazerem uma reflexão, qual é a qualidade de tempo? Eu não almoço com meu filho, muitas vezes até nem janto, mas como está sendo o meu tempo? Eu tenho essa responsabilidade, sim, de qualificar, se eu não posso quantificar. Então, o peso disso vai influenciar nesse comportamento do jovem. Então, eu faço parte dessa sociedade. Você tem que ter um horário diário para esse relacionamento. Se não diário, semanal. Periódico, tem que ser consistente. Então, muitas vezes é semanal. Né? Não adianta dizer, eu não fico com meu filho, mas uma vez por ano eu tiro umas férias para ficar integralmente com ele. Isso não resolve. Não resolve. E quando ele chega à noite, eu acordo para vê-lo?
para dar um beijo, eu peço que ele me acorde e me dê um beijo, ou eu acordo mal-humorado porque ele está chegando tarde. Então eu tenho que acompanhar a modernidade e com isso exigir algo que eu não fazia no passado, mas agora eu vou ser obrigada muitas vezes a acordar. Eu acordando para dar um beijo no meu filho de madrugada, eu sinto o odor de álcool ou não, eu olho nos olhos dele, eu aproveito para bater um papo, porque ele está acordado, ele está no pique e eu estava dormindo. Né? Mas talvez seja esse momento que eu tenho. Então, os pais, cada família tem que fazer uma reflexão, que horário ele tem para fazer esse contato com o seu filho. Mas tem que achar um Mas horário. tem que haver o contato. Eu sou muito, nesse sentido, muito incisiva, porque no meu consultório eu observo que as famílias que não conseguem arrumar um tempo, seja ele qual for, é na madrugada, é à noite, é início da manhã, é o café da manhã, que todo mundo acorda às 5 horas, né? Mas as famílias andam estressadas, nervosas e querem um tempo ideal. O ideal não vai ter. Mas é o real. Mas tem que poder achar... O que essa família tem de real para conviver entre eles? Fazer uma pergunta de dúvida. Eu tomei uns tapas da minha mãe quando eu era pequeno. Tapa, um puxão de orelha. Isso está proibido hoje. Qual a avaliação que a senhora faz disso? Eu vejo, né? É o Estado interferir dentro da formação e da criação. Eu não estou falando de abusos de violência com criança. Sem eu dúvida. estou falando daquela palmada que educava. Mas assim, mais uma vez, lamentavelmente, nós precisamos de regras, né? Só pergunta dura para a doutora. Ficar... Mas é verdade, é um fato. Poxa, eu agradeço as palmadas que eu levei da minha mãe quando criança. Eu acho que foram fundamentais para educar. Hoje nós temos uma nova regra que não se pode. Não é um excesso do Estado interferir? Olha, eu sou partidária às regras e normas. Então, eu acho que a partir do momento que o governo, as leis, né, o executivo percebeu que a família perdeu o controle sobre as regras e normas. Então, foi-se necessário uma regra porque existia um abuso, né, que é a violência, que foi o que o senhor mesmo mencionou. Mas eu sou favorável à questão que a própria família tenha a sua regra, o seu domínio. E meu pai me olhava e eu... A minha mãe também, eu sabia quando ela olhava... Era um olhar. E quando eu não aceitava o olhar, aí vinha a repressão. Pois é. Nunca fui violentado, sofri mais, tinha-se educação. Exatamente, mas é importante que se mantenha essa regra, essa repreensão, esse puxão de orelha, né, como nós estamos falando, não no caso abusivo, mas esse puxão de orelha há necessário e não tem limite para a idade. Quer dizer, até 7 anos é onde você vai dar a base. Dos 7 aos 12 ele começa a escola. E a partir dos 12 ele não deixa de ser seu filho. Então os pais, eles perderam um pouco essa questão da faixa etária quando, como se diz, tratar os filhos como filhos, são filhos eternos. Então, na fase de criança, eu vejo nos restaurantes, nas escolas, os filhos subindo em cima das carteiras, né, jogando o papel fora da janela do carro. O pai ou a mãe não faz. E não há uma repressão. Então, eu concordo que deve haver, sim, uma repressão, um limite educativo, né? Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Primeiro eu queria mais uma vez agradecer a senhora e pedir para que você deixe os contatos, né, do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, a senhora trabalha lá, e a partir de quando os livros estarão, o seu livro estará nas bancas? Perfeito. Final de julho, né, faremos o lançamento no final de julho e a partir de agosto já estarão nas melhores livrarias. Por favor, nos avise do lançamento, quero ir lá pegar um específico, um autógrafo. Relações Sociais, Contos, Fatos e Relatos, escrito por doutora Edna Medeiros. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, obrigada pelo doutora. Na verdade, sou uma especialista em família, né? E todos somos doutores da vida. Então, acho que cabe à família serem os doutores dos seus filhos para evitarmos o uso, o abuso e a dependência. Muito bom. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais. Fala só eu.